Revisão, né? Revisão aí sobre gráficos de funções e análise de gráficos. Essa revisão que a gente vai fazer vai ser baseada nos exercícios que a gente já fez até agora, né? A gente vai dar uma recapitulada aí nas ideias, certo? Na aula de hoje e vamos seguir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper a aula, pode mandar mensagem aí no chat, porque a nossa prova vai ser na terça-feira. Tem um cronograma aí, que eu acredito que o pessoal vão colocar lá no grupo também, os professores, mas a nossa vai ser na terça-feira. Então, eu trouxe essa questão aqui, que a gente até já fez ela, mas eu trouxe aqui porque ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: considere f uma função, né, de R em R, tal que f de x é igual a x menos 2. E considere também g, né, uma outra função de R em R, onde a lei de formação dela é menos x mais 2. Então, eu tenho duas funções e tenho também a lei de formação delas, né? Esse assunto de lei de formação vai ser muito trabalhado aí no próximo bimestre, certo? Ele pede na atividade que construa em uma folha de papel os gráficos de f e g, tendo como um dos pontos o de abscissa igual a zero ao zero da função. Em seguida, para cada função, determina os valores de x para os quais y é positivo. Então, primeira coisa que a gente deve fazer, ó, que eu aconselho, é a máquina de fazer gráfico de função. Como é isso, professor? Ó, você desenha uma coisa mais ou menos desse tipo. Aqui vai ser a entrada, né? Vai ser o nosso x. Aqui você primeiro vai fazer o gráfico da função f de x. Então, você vai ter f de x igual ax menos 2. Eu chamo isso aqui a máquina, né, de fazer a função. Você coloca aqui o produto, que é o x, passa por essa máquina e vai sair o resultado y. Quando eu junto o x e o y, eu consigo localizar aqui no plano cartesiano, que é esse eixo formado, aliás, que é esse plano formado pelo eixo x na horizontal e o eixo y na vertical, certo? Uma coisa interessante que ele pediu aqui é que um dos pontos, né, da abscissa, ou seja, do eixo y, aliás, do eixo x, o eixo x é chamado de abscissa, então um dos pontos de x é igual ao zero da função, ou seja, vai fazer a função zerar, certo? Então, para que a função seja zero, o x tem que ser igual a 2. Como assim, professor? Olha só. Esse f de x que vocês estão vendo aqui, na verdade, o valor dele, ele pode ser substituído também por y. Então, ele quer que y seja zero. Se para y ser zero, tudo isso aqui, ó, deve ser zero, ou seja, x menos 2 é igual a zero. Isso aqui é uma equação. Se eu colocar o menos 2 para o outro lado, x fica igual a 2 positivo. Então, eu já sei qual é um dos resultados que eu vou colocar dentro dessa máquina de fazer os gráficos da função, certo? Eu já sei que o x é um valor que vai zerar a função, certo? X é um valor que, quando eu colocar dentro dessa máquina, o y vai ser zero, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, várias entradas. Vou colocar aqui uma, duas, três, vou colocar quatro entradas, certo? Como o 2 vai ser o zero, vou colocar o 2 aqui, ó. O 2 vai ser o zero da função, ou seja, o y. Eu colocando 2 dentro dessa máquina, vai sair o valor zero, certo?
Então, eu coloco dois valores para trás, ou seja, 1 e 0, e outro valor aqui para frente, que é o 3, certo? Quatro valores está bom para a gente montar a nossa função. Então, o que é que eu faço aqui, Valkyrie? Para o valor de x, eu vou colocar aqui, ó, f de 0 é igual ao x, que no caso aqui vai ser 0, menos 2. 0 menos 2 vai dar menos 2, que é o nosso y. O resultado disso aqui vai ser o nosso y, certo? Então, eu já tenho um ponto aqui, o primeiro ponto, que eu posso até chamar de A, onde eu vou em x e y marcar o ponto aqui no plano cartesiano. O que é que eu faço? Localizo meu zero em x, tá aqui, que é o zero. E quando uma das coordenadas é zero e a outra não é zero, eu marco justamente em cima da outra coordenada. Ou seja, o x é zero e a outra coordenada é menos 2. Então, eu vou procurar o eixo y, procurar o menos 2 e em cima dele eu vou marcar o ponto. Marquei. A próxima, vou chamar de b. Eu tenho 1, vai ficar f de 1 no lugar de x. Onde tiver x, eu coloco 1, vai ficar 1 menos 2, que vai resultar em menos 1, né? 1 menos 2 vai dar menos 1. Significa dizer que quando o x for 1, o y vai ser menos 1, certo? Vou localizar o x aqui primeiro, o x é 1, e o y menos 1, ó. Então, vou traçar aqui, ó, nesse local aqui, eu vou marcar o meu ponto B. Tenho já o ponto A, tenho o ponto B. O ponto C o x é 2, ó, o x é 2, e o y, vamos ver quanto é que dá, a gente já sabe, né? Deu zero. Mas vamos fazer as contas aqui. Quando tiver x, coloco 2, fica 2 menos 2, que vai dar zero. Ou seja, quando o x for 2, o y vai ser zero. Aí a gente viu, né, que quando uma das coordenadas é zero, a gente marca exatamente em cima do valor que não é zero. Aí você vê, o valor que não é zero está em cima do x. Então, eu vou lá na reta x e procuro o valor 2 e marco em cima dele. Por que eu faço isso? Porque o valor de y é zero, certo? Esse é o ponto C. Ponto D, o valor aqui é 3, vai ficar f de 3 igual a 3 no lugar de x menos 2, que vai dar 1. Significa dizer que quando o x for 3, está aqui, o y é 1. Então, vamos traçar aqui, ó, ligando 3 e 1, o ponto é esse aqui, ponto D. Pronto, tracei os pontos, né? Coloquei os pontos no plano cartesiano. É, agora eu posso fazer o gráfico. O gráfico vai ser dessa forma. Entendido, gente? Como é que a gente usa essa ferramenta aí, essa máquina de fazer os gráficos de funções? Beleza. Eu queria entender. Essa questão, gente, vai cair uma delas na prova, viu? De vocês. Se vocês montarem esse gráfico, lógico que vocês vão enviar os cálculos para mim. Eu vou dar um jeito de ir lá no Google Forms, abrir um espaço para que vocês enviem por lá mesmo a foto dos cálculos, certo? Se for o caso, no dia da prova, né, eu entro antes, faço uma live antes com vocês, explicando como é que vocês vão colocar esses cálculos lá. E aí eu tenho outro plano cartesiano aqui que é para montar a função g, certo? A gente já fez esse exercício, gente? E eu gostaria que depois que vocês tentassem, eu vou montar aqui só para vocês terem ideia como é que vocês vão fazer, mas isso é mais um estudo mesmo para a prova, então nesse local aqui entra o x e aqui sai o y. Eu tenho agora a função g de x, que vai ser igual. Função g de x, ó, tá aqui. Menos 2 mais 2, menos x mais 2. G de x
é menos x mais 2. Primeiro de tudo, você encontra o zero de y. Quando é que eu vou colocar um valor x e vou ter um valor zero em y? Você pega tudo isso aqui, ó, faz as continhas aqui. Eu quero que meu valor y seja zero. Então, iguala tudo isso aqui a zero. Como o x está negativo, gente, eu quero encontrar o valor dele, passa o valor, passa ele para o outro lado, ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Logo, você vai ficar com 2 igual a x. Isso aqui é a mesma coisa que x igual a 2. O sinal de igualdade aqui garante que tanto faz eu colocar o x de um lado ou 2 do outro, né? Não vai alterar o sentido da coisa. Para os que gostam de fazer um cálculo mais lógico, ele ia fazer o seguinte: eu passar o 2 que está positivo para o outro lado, ia ficar menos 2, multiplicaria por menos um, aí o x ficaria positivo e o 2 também, que daria no mesmo aqui, certo? Então, eu já sei que a entrada aqui, quando o x for 2, eu vou ter g de 2, que vai ser menos 2 mais 2, que vai dar zero, certo? Eu teria que pegar um valor antes, né? Eu vou colocar aqui os espaços, certo? É dessa forma aí que vocês, se quiserem fazer, tiram um print aí. Aqui, eu já vou sugerir os valores. O 2 vai fazer a função zerar. Então, coloca um zero, um e um valor também depois do 2, no caso 3, certo? Calcula esses pontos aqui e constrói o gráfico aqui no plano cartesiano. Quem está aí interessado em estudar para a prova, tira um print aí, depois resolve, pode até mandar para mim para mim ver se está certo. Mas vai ser baseado nessa mesma que a gente fez anteriormente. Em seguida, a gente tem, né, questão número 2, uma questão também que a gente já fez, e uma possível questão que pode cair na prova é aquela questão que você vai olhar para o gráfico e vai responder alguma coisa sobre ele, né? Você tem aqui, ó, em um posto de gasolina, o litro da gasolina comum custa 3,10. Observe o gráfico abaixo e responda. Ele quer que você olhe para o gráfico e, observando o gráfico, você vai responder. Então, a primeira questão, a letra A, diz o seguinte: qual é a lei que relaciona o preço Y com o número de litros X? Você pode fazer aqui uma pequena comparação. O número de litros está aqui embaixo e o preço está aqui, certo? Então, vou colocar aqui litros e desse lado o preço. Um litro, gente, o preço dá 3,10. 2 litros vai ser o quê? 6,20. De forma que você está fazendo uma multiplicação aqui, né? Quando você coloca o 3, ó, você vai para 9,30. Só que esse valorzinho aqui, que já é o valor de y, ele está sendo multiplicado. Por exemplo, o x vezes 3,10. Esse x é o valor de litros. Ó. Olha só onde é que ele está. Ele está no eixo x. Número de litros. Ou seja, um, 2, 3, uma letra qualquer, no caso aqui é o x. Certo? Qualquer valor que você imaginar, você vai conseguir encontrar o preço dele aqui, desde que multiplique o x por um preço fixo, que é 3,10. Certo? E isso que a gente acabou de encontrar aqui é a nossa lei de formação.
Você encontra ela se baseando aí na comparação que você está fazendo, né? 1 litro multiplicado por 3,10 deu 3,10. 2 litros multiplicado por 3,10 deu 6,20. 3 litros multiplicado por 3,10 deu 9,30. 3 litros, x litros multiplicado por 3,10 vai dar um valor y, certo? Ou seja, o valor que a gente colocar aqui, ó, x, vai dar um valor y, certo? E é dessa forma que a gente encontra aí a lei de formação da função. Você percebe que esse valorzinho aqui, ó, tá fixo. Quem está variando é esse aqui, ó. Uma hora ele é 2, 3, quanto eu queira, né? Quantos litros eu queira colocar. Isso aqui é o valor que está variando. E o valor que está variando, que está mudando, é o valor que você vai chamar de x. Ok? Entendido isso? É dessa forma que você monta a lei de formação, que é essa que ele pede na letra A. Aí você coloca, né? O y é a mesma coisa que f de x, vai ser igual a 3,10 vezes x. Ou seja, quando você colocar um aqui, você coloca um aqui e vai encontrar o valor do preço do combustível, né? O número de litros, baseado nessa função. Letra B. Quanto custa 1,5 litros de gasolina? Aí você agora já sabe que a lei de formação é f de x igual a 3,10 multiplicado por x. E ele está dizendo, ele está perguntando quanto é que custa, ou seja, ele está perguntando o preço, né? Então, o preço é determinado pela função y. Função y que está no eixo y aqui, ó, certo? É o preço que eu vou procurar. Então, f de x, eu estou querendo f de x. Mas só que ele deu um valor para você calcular, ó, 1,5 litros. O número de litros é o valor x. Aí você coloca aqui. F de 1,5 é igual a 3,10 vezes 1,5. F de 1,5 vai ser igual a 3 vezes, aliás, 3,10, né? 3,10 vezes 1,5. Dá 4,65. O que é que eu estou procurando, professor? Preço, né? Então, reais. Então, você acaba de calcular a letra B. Vocês estão entendendo, gente? Como é que as coisas vão fluindo aí quando a gente está falando de equações? Muito bem, Valquíria. Eu quero ver 10, viu, nessa avaliação bimestral. Letra C. Fazer ela aqui embaixo. Pagando um total de 9,30. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que está pagando. Pagando um total de 9,30. Quantos litros de gasolina? Aí ele pergunta, quantos litros? Olha só. Se é quantos litros, isso aqui é X. E pagando é o Y. É verdade. Ok. Pagando é Y. Quanto, quantos litros é o X. Então vamos lá. Ele está pagando um valor. Ele está dizendo qual é o valor que ele está pagando. Se ele está pagando, é o Y. Ele está pagando 9,30. É o Y. Quantos litros, ele pergunta, quantos litros de gasolina comprará o consumidor? Aí termina aqui a pergunta, ele pergunta novamente, se pagar R$ 31, quanto é que ele vai colocar de gasolina? Primeiro, vamos para a primeira pergunta, né? Quantos litros colocando 9,30? Ou seja, o meu Y, ele já deu o valor que é 9,30. Então, montando a função,
y é igual a 3,10 vezes x. Esse y aqui, gente, você pode colocar f de x, viu? Sem problema nenhum, certo? Mas aqui eu coloquei agora dessa vez o y. No lugar do y, eu vou substituir por 9,30. Então, no lugar do y, vai ficar 9,30 igual a 3,10 vezes x. Eu não estou querendo saber a quantidade de litros, né? O número de litros. Então, é o x que eu quero procurar. E numa equação, quando eu quero o valor da letra, eu tiro tudo que está perto dela, né? E passo para o outro lado. Então, vai ficar o x sozinho, igual. Do outro lado já tem 9,30. E o 3,10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Quando você faz essas contas, aí você vai ter o seguinte resultado. R$ 9,30 dividido por 3,10 vai dar 3 litros. Ele está procurando X, então é número de litros. 3 litros. Pronto, você resolveu aí a questão da letra C. Mesma coisa você vai fazer para responder a mesma questão letra C, agora com o valor de R$ 31, certo? Isso aí eu vou deixar para vocês continuarem no estudo, né, de vocês para a prova. E a letra D pergunta quantos litros de gasolina, no máximo, poderão ser comprados com 50 e R$ 155. Mesma coisa da letra C. Então vai ficar esse estudo aqui da letra D para vocês. Resolvam a letra D e resolvam essa parte que faltou aqui, ó, da letra C, certo? Voluntário, viu, gente? Não estou mandando vocês enviarem para mim, não. Mas se por acaso você estiver estudando, quer enviar para mim para ver se está certo, envie que eu vou olhar, certo? Envie e dê mais um toque assim, ó. Dê um toque lá na chamada que eu já sei que é por causa do estudo dessa prova. Eu já vou olhar imediato, certo? Eu ainda estou na pendência aí de colocar em dia é, as mensagens de vocês. Mas se eu ver que tem uma ligação, eu já sei que é que você está estudando para a prova, é urgente e eu vou dar uma olhada, certo? Então fica aí, letra C e letra D. Continuando aqui, a gente viu esse exercício resolvido, né? Que aí já vai falar das funções crescente e decrescente. Esse exercício tem aí na apostila de vocês, né? A gente vai dar só uma verificada aqui, né? Rapidamente, mas o foco aí é o outro slide que eu vou mostrar a vocês. Nessa parte aqui, vocês vão indicar, ó, só uma pausa aqui, por enquanto, só uma pausa. Até aqui, gente, você está analisando o gráfico, certo? Você está analisando o que é que tem no gráfico, qual tipo de informação que eu posso utilizar no gráfico, qual a lei de informação que eu posso montar na, na minha função, como é que eu vou construir o gráfico, tudo isso até aqui o número 2, você estudou uma parte do assunto, que é construção de gráfico e de analisar, obter as informações que o gráfico vai lhe trazer, certo? Você vai olhar para o gráfico e vai colher as informações que ele lhe proporciona. A partir daqui, a gente vai fazer uma análise mais profunda do gráfico. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer se ele é crescente, se ele não é crescente, se ele é decrescente, se ele é constante, certo? E nessa parte aqui, ó, o que é que você precisa saber? O que é uma função? O que é uma função crescente e uma função decrescente. E ainda, gente, uma função constante. São esses três tipos, você precisa saber. E aí eu pergunto, quem se habilita a dizer aí o que é uma função crescente? É aquela que quando o x cresce, né? Aumenta, o y Isso. também aumenta. Exatamente. X cresce, Y também cresce. Certíssimo, Paulo. Eu vou colocar aqui seu ponto de participação.
E a função decrescente? É quando o x cresce e o y diminui. Exatamente. Então, se você olhar para o gráfico e perceber esse comportamento, você já vai saber qual a parte do gráfico é crescente ou decrescente. E a função constante é quando é apenas x cresce. Apenas o x cresce, Valkyria. O que é que acontece com o y? Não aumenta e também não diminui. Por isso que o nome é constante, certo? Somente o x cresce. O objetivo do x, gente, é sempre crescer, certo? É o domínio, né? Então ele sempre vai crescer. Agora, o comportamento do y é que vai mudar. Tem hora que ele cresce junto com o x, então a função é crescente. Tem hora que ele diminui e o x continua crescendo. Então, nesse caso, a função é decrescente. E quando apenas o x cresce e y permanece estático, sem alterar nada, então essa função ela é constante, certo? E esses valores, Larissa, esses valores quando a gente diz a função é crescente, a gente usa intervalos para determinar isso, certo? E tem símbolozinhos que vocês precisam estar ligados, que é para colocar nos intervalos. Por exemplo, esse símbolo aqui, que é um colchete, né? Isso é um símbolo de uma função, né, de um intervalo fechado. Quando ele está ao contrário, aberto, certo? E ainda tem os parênteses que indicam, né, que a função é aberta, o intervalo dela é aberto. Não gosto muito de usar esse parênteses, mas está dentro da matemática e é válido, né? Somente esse aqui, ó, fechado e aberto, já é de bom tamanho para você representar as funções. Tem outros símbolos que você não viu. Esse aqui é símbolo mesmo. Na verdade, esse símbolo é um número, né? E eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu queria muito saber, né, como é que a gente representava o infinito. A gente sabia que não, nunca acaba, né? O infinito não tem como a gente chegar no fim. Mas aí depois você descobre, quando vai estudar as funções, que o número infinito ele é representado por esse símbolo aqui. Pode ser positivo ou negativo. Existe o infinito, quando a gente olha para o gráfico da função, que ele está indo, caminhando para a direita infinitamente, então é o mais infinito. E quando ele está caminhando para a esquerda infinitamente, é o menos infinito, certo? Então, esses dois símbolos aqui é o símbolo de infinito. Pronto. Eu acho que dessa parte aí de crescente, decrescente, com os intervalos, os símbolos que vocês devem aí estar anotando é isso daí, certo? O símbolo de infinito e os intervalos. Por quê? Porque aqui, ó, nesse exercício, vocês vão ver bem que ele vai usá-lo. Ele pede o seguinte: indicar os intervalos do domínio nos quais a função f de R em R, representada no gráfico, é crescente, decrescente e constante, né? Então, você tem essa função aí e, como a gente já resolveu ela, eu vou dar preferência, até pela hora, né, que falta 10 minutinhos aí, ao próximo slide, que a gente também vai dizer se a função é crescente ou não. Aqui abre um parênteses para estudar o sinal da função. A gente também vai ver isso aqui no exercício. Essa aula está bem recente, vou pular isso aqui também. E vamos para o que interessa da aula de hoje. Você está vendo esses gráficos aqui?
Através dele, a gente pode fazer várias conclusões, certo? Por exemplo, aqui, eu poderia perguntar qual intervalo da função da letra D, qual intervalo da função D é crescente. E aí, alguém se arrisca a responder? E pergunta qual parte da função é crescente na letra D. Eu estou falando dessa função aqui, ó, desse gráfico. Se você olhar direitinho para ele, você tem duas partes, né? Esse gráfico tem duas partes. Tem uma parte que é crescente e tem outra parte que é. Vou deixar para vocês completar. A pergunta foi: qual o intervalo da função da letra D que é crescente? Então vamos lá, observa aqui comigo. Ó, quando eu vou dizer que a função é crescente, eu sempre olho aqui, né, para o meu domínio. O intervalo que eu sempre coloco é o intervalo do domínio, certo? A não ser que ele peça aqui em relação a y, aí eu vou colocar. Mas geralmente quando a gente vai dizer que é crescente, decrescente, a gente olha para o domínio, para o eixo x, certo? Então eu vi, gente, que aqui no eixo x, ó, a função ela cresce a partir do zero, ó, zero de x, que é esse ponto aqui, ó. Ela cresce, ela começa a crescer aqui, ó. Esse ponto, como ele está marcado em cima do eixo y, indica que o x é zero, certo? Então ela começa a crescer daqui. Então eu posso dizer, né? Eu acho que essa aqui está não sei, deixa eu ver aqui de novo. Intervalo aberto, eu posso dizer assim. Não tem nenhuma bolinha aqui, né? Eu marco esse ponto aqui, mas também essa bolinha aqui não precisa ser considerada porque ele está crescendo sempre. Então eu posso colocar o gráfico assim. Ele é crescente a partir do zero até mais infinito. E o mais infinito a gente sempre coloca um sinal aberto, que o infinito não tem fim, certo? Então ele começa a crescer no zero de x, a gente olha para o eixo x, né? E cresce infinitamente, né? No eixo x, certo? Então o intervalo de crescimento dessa função, a parte que está crescendo, você ia colocar somente isso aqui, certo? Se ele perguntasse qual a parte da função é constante, o que é que vocês iam colocar? Parte função constante, ó. Eu acho que é 2 infinito. Esse 2 ele está aqui no eixo do y. Quando a gente vai colocar intervalo, a gente coloca baseada no eixo x. Então, daqui para trás, ó, ela é constante, concorda? Ó, todo ponto que ela tocar aqui no x, ó, inclusive esse aqui que ela está tocando no zero, entendeu? Você quiser ver o domínio, é só você pegar essas retinhas aqui, ó, tocar no eixo x. Você está vendo que ela vai tocar aqui, ela passa, ela vai até o infinito. Ela continua aqui, ó, no eixo, no eixo x. Só que o eixo x ele está diminuindo aí, né? Entre aspas, né? Porque na verdade ele está vindo do infinito. Então, se ele já vem do infinito, ó, ela é constante, colocar assim, constante. Qual o intervalo que ela é constante? Ó? Vem do infinito, então se vem do infinito, está vindo, é negativo,
certo? Ela vem do infinito de forma negativa até chegar no 2. No 2 lá vai eu me perdendo aqui com 2. Até chegar ao zero, né? Porque aqui, na verdade, eu estou olhando para o eixo X. E no eixo X aqui é zero. E aí eu posso colocar, gente, um intervalo aberto. Por quê? Porque aqui eu já coloquei fechado. Aí quando o gráfico, como é um só gráfico, né? Ela vai juntar, né? Juntar esses gráficos. Então, se eu já coloquei aqui fechado, eu coloco aqui aberto. Certo? Não tem problema não. O importante é que você disse qual era o intervalo que essa reta, né? Que esse gráfico ia ser constante. Bom, então, a gente usou aqui o exemplo da letra D. Mas você pode também aqui, ó, se basear também no intervalo aqui da letra A. Essa função aqui, se eu perguntasse o tipo dela, ela é constante. O intervalo de constância dela é aberto, né? Vem do infinito, ó, ela vem do infinito e também continua no infinito, né? Para a direita, então você poderia colocar infinito nos dois, né? O negativo e o positivo. Ela é só constante. Na letra B, ela é uma função crescente, né? Você está vendo aqui, ó, o x, o x está crescendo e o y também, né? Então, nesse ponto aqui é o y. Já nesse ponto, o y está tá crescendo. Nesse ponto, o y está crescendo. E o x também, certo? Então, essa aqui é uma função crescente. Professor, e aí eu posso colocar um intervalo de crescimento dela? Pode. Você viu que ela não tem fim aqui, ó, e também não tem fim aqui. Então, nesse caso aqui, o intervalo dessa função crescente, gente, quando está infinito pela esquerda e também pela direita, você pode colocar assim, ou ainda pode colocar que o domínio dela é o conjunto dos números reais, né? O crescimento dela aí está dentro do conjunto dos números reais, certo? Aqui também, vamos pegar aqui um pequeno detalhe, né? Já que a hora vai terminar já, mas para vocês não ficarem com essa dúvida, aqui você poderia dizer também, ó, qual é o intervalo que a função ela é negativa. E função negativa está dentro do estudo do sinal, gente, que diz o seguinte: toda parte da função, se todo o desenho da função tiver abaixo do eixo x, essa parte da função ela é negativa, certo? Então ela vem negativa até aqui, ó. Então o intervalo do estudo do sinal aqui, se ele perguntasse qual o intervalo onde a função ela é negativa, o que é que você ia colocar? Vem do infinito, né? Então negativo menos infinito. E ela para aqui, ó, na parte negativa, até mudar, né, para a parte de cima do eixo x, ela vem até o 3 de x. Então, vem até o 3 aqui, fechado. Certo? Função negativa. Já a partir daqui, ó, do três fechado até o mais infinito, você teria, aberto, né, o mais infinito, você teria função positiva. Ok? Então, estudo do sinal, você vai observar isso. Se o desenho da função estiver abaixo do eixo x, e essa parte do desenho é a parte da função negativa. E se o desenho estiver na parte de cima, a função será nessa parte positiva.